Oi, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Jaqueline, professora de ciências, né, e de artes também. Meninos, como eu havia falado com vocês na semana passada, né, eu havia comunicado para vocês, essa semana, né, eu não vou estar com vocês aí presencialmente, fisicamente falando, né, por alguns motivos pessoais. Mas vocês estão aí com a Ana Júlia, minha substituta, que é responsável por vocês, né? E vai estar com vocês ao longo dessa semana. Então, por favor, se comportem aí, tá bom? A Ana Júlia vai estar passando para vocês os vídeos, tudo que eu deixei organizado. Fiquem tranquilos, todas as nossas aulas vão acontecer normalmente, tá bom? E a Ana Júlia vai ficar responsável por vocês. Então, ela é os meus olhos e os meus ouvidos aí nessa sala, tá? Se comportem, tá bom? E na próxima semana eu me encontro aí com vocês de forma presencial, beleza? Na sala de artes, vocês vão abrir a apostila de vocês na página 74. Então, na aula passada, né, nós demos o início aí ao estudo sobre a história do videogame, né? A gente começou a falar um pouquinho sobre a história dos games, sobre a arte dos games, né? Como que essas artes são desenvolvidas. E aí nós começamos a falar então sobre a história dos consoles, né? Dos consoles, ou seja, dos videogames, desde o primeiro até o que nós temos nos dias de hoje, tá? Então vocês vão abrir a apostila de vocês lá na página 74. Vou dar uns minutinhos aí esperando vocês abrirem, dar o tempo de vocês abrirem, para a gente continuar a nossa leitura, tá? Sobre esse processo histórico aí de criação dos videogames, certo? Então abram aí lá na página 74. Então, acredito que todos vocês já deu tempo aí de abrirem o material. Então vamos lá. Os consoles domésticos. Aprimorando o trabalho iniciado com a Brown Box em 1972, Bayer criou o primeiro console doméstico, também chamado de console de mesa, o Magnavox Odyssey. Dessa forma, as pessoas conseguiam se entreter com jogos eletrônicos na comodidade dos próprios lares. No entanto, essa tecnologia ainda não estava popularizada, uma vez que tais objetos não eram acessíveis a todas as camadas sociais. Então, observem nessa imagem esse primeiro console doméstico, né? Como ele é completamente diferente do videogame que nós temos hoje, né? Todo de madeira, né? Os controles é diferente, toda a estrutura bem diferente. O primeiro videogame doméstico podia ser colocado em qualquer televisão. Era fácil de ser transportado, mas tinha cores simples e movimentação de tela relativamente lenta, se comparado ao que temos hoje. Ainda assim, foi um grande passo na popularização dos jogos eletrônicos e sua relevância na cultura contemporânea, assumindo aos poucos o seu papel como um dos principais meios de entretenimento. Vendo o potencial da mídia, outras empresas estadunidenses começaram a investir no desenvolvimento de videogames. Porém, nos anos 1980, os fliperamas tinham mais alcance do que os consoles domésticos, por conta da acessibilidade de todas as camadas sociais a essa tecnologia. Então, meninos, primeiro que a gente precisa entender esse contexto. É um contexto totalmente diferente do que nós vivemos hoje. Então, os jogos não tinham toda aquela interatividade dos jogos de hoje, não é todo aquele design gráfico, imagens em 3D. Então, eram jogos muito mais simples, com cores mais simples, somente para entreter as pessoas. Até porque não tinha-se todo o avanço tecnológico que nós temos nos dias de hoje. Mas ainda assim, mesmo com a criação desses consoles domésticos, as pessoas eram mais adeptas ao fliperama, né? Aqueles espaços de jogos, aquelas casas de jogos, onde ficam distribuídos, né? Aqueles vários jogos ali para as pessoas brincar. Por quê? Por questão econômica mesmo, gente. Era uma sociedade, através dos fliperamas, todas as pessoas tinham acesso
jogo. Até pessoas que não tinham tanto poder aquisitivo. Mas os consoles acabam ficando mais restritos, né? Os videogames eram mais restritos às populações, às camadas sociais com mais condição, né? Então o fliperama continuava muito popular ainda nessa época. Então, além dos desenvolvedores estadunidenses, os japoneses lançaram consoles na década de 1980. Neles, os jogos não salvavam os progressos do jogador. Se desligava o videogame, perdia-se o que havia sido feito. Para solucionar esse problema, diversos jogos possuíam códigos de senha para que o jogador pudesse retomar a fase em que havia parado. Era uma época sem internet. Gente, imagina essa época, esse período totalmente diferente da nossa realidade, né? Era uma época sem internet. Não era possível procurar pelos códigos em sites de busca. Para consegui-los, o jogador precisava efetivamente vencer aqueles desafios ou ter um amigo próximo que tivesse conseguido avançar no jogo, né? Então aí dos Estados Unidos, do Japão, e os japoneses também já começaram a lançar os seus videogames. Mas tinha um problema que hoje, obviamente, nós não temos, mas que se tinha naquela época era porque não se salvava, né, o que você já tinha feito naquele jogo. Então imagine você num jogo aí de fases, imagina você jogando aí o GTA, já fez altas missões, já tem casa, mansão, já tem muitas coisas, e simplesmente você não consegue salvar. Você perde, você desligou o seu videogame, você perde tudo que você conquistou. Então isso acaba se tornando um pouco cansativo, porque você fica jogando e parece que você nunca sai do lugar, né? Até que eles criaram, né, alguns códigos de senha, e através desses códigos as pessoas conseguiam voltar para a fase em que elas estavam. Porém, tinha um problema. Naquela época não tinha internet, então não tinha como você procurar esses códigos em sites de busca. E aí, para conseguir, que o jogador ele precisava efetivamente vencer, né, todos aqueles desafios, ou ele tinha que ter algum amigo próximo que já tivesse avançado naquele jogo, já tivesse acesso a esse código, certo? Gente, sempre se atentem para essas imagens aí, olha, de como eram esses videogames, né? Totalmente diferente do que nós temos acesso hoje. Então, vocês têm aqui, ó, nessa imagem mais acima, o Atari de 1982, o console foi um dos mais populares da época. Embaixo aqui, ó, esse vermelhinho aqui, a gente tem Famicom, a abreviação da Family Computer, foi lançado no Japão em 83, olha como é antigo. Foi o primeiro a ter cursor direcional em formato de cruz, né? Que é esse cursorzinho aqui, ó, que hoje é bem comum, né, nos nossos controles. E embaixo, NES, a abreviação de Nintendo em... não sei, gente, fazer essa pronúncia, mas foi a versão do Famicom para o Ocidente. Foi lançado nos Estados Unidos em 1985. Então, imagina só, né, como esses videogames eles são antigos, né, esses modelos aqui. Página 76. Na década de 1990, a indústria de videogames seguiu evoluindo. Os fliperamas perderam espaço e os consoles domésticos dominaram cada vez mais o interesse do público. Marcas se consolidaram com franquias de jogos que são mantidas até hoje. No campo tecnológico, os jogos ganharam beleza e os cartuchos começaram a guardar o progresso feito pelos jogadores. Então, ó, já começou-se a mudar e a avançar, né? Então, primeiro que os fliperamas, né, a partir da década de 90, eles já começam a perder aquele público, né? Por quê? É muito mais prático, né, você ter o console em casa, né, o doméstico, o jogo em casa, do que você que é um fliperama, porque em casa você acessa o momento que você quiser, pode jogar quantas vezes você quiser, né, e tudo mais. Então agora que o videogame ele começa a se popularizar, ele começa a ficar mais acessível e as pessoas começam, né, a investir e comprar, e começam a abandonar então as casas de jogos, né, que eram os fliperamas. E aí, como vocês já começam a observar nessas imagens da página 76, os consoles já começam a adquirir uma estrutura diferente, já começam a ficar mais bonitos, já começam a colocar cores. Então, eles já começam a ganhar a estrutura, né, as características dos videogames que nós temos hoje, né, que nós utilizamos nos dias de hoje. Até porque a década de 1990 está bem pertinho da gente, né? Então, esses videogames, eles começam a sofrer alterações. Olhem só, lá na página 74, primeiro, em 1972, olha como era o controle, quadrado, uma estrutura completamente diferente. Então, primeiro, o controle, como ele fica muito tempo, né, na mão da pessoa, ele precisa ter um formato que
se torne prático, né? Que você consiga ficar segurando. Então, eles foram adequando o formato desse controle, né? Para se tornar algo mais prático, algo até mesmo aparentemente mais bonito também, porque a gente compra um pouco as coisas com os olhos, né? Então, a gente olha, vê que é bonito, né? E chama a atenção também da população. Bom, continuando lá, então, a leitura, né? Na segunda metade da década de 1990 e começo dos anos 2000, houve novo avanço no processamento dos consoles e o início da migração para os CDs, olha que interessante, né? Como suporte, pois eles conseguiam armazenar quantidade maior de informação. Os jogos estavam se tornando mais longos dessa forma, junto dos CDs, as empresas desenvolveram cartões de memória externos para salvar o progresso dos jogadores. Após os CDs, os jogos passaram para Blu-ray, também por ter uma capacidade de armazenamento maior do que o do CD. Quero saber quem é do tempo aí do videogame de cartucho, se você tem em casa, porque tem algumas pessoas que têm, né? Esses modelos bem mais antigos que eram do tempo do cartucho. Eu joguei em videogame de cartucho, que os meus irmãos tinham, há muito, muito tempo atrás, mas já joguei. Então, meninos, depois do cartucho, né? Então, lá em 1990, já tem um pequeno avanço tecnológico aí, já começa a introduzir o uso do cartucho, e outra coisa muito importante é que os jogos começam a serem salvos, né? Então, assim, as informações do que você já jogou, das fases que você já avançou no jogo, ficam ali salvas. Mais tarde, ó, lá para começo dos anos 2000, tem-se mais um avanço. Agora já não é mais cartucho, né? Agora a gente utiliza o CD. Por quê? Porque suportava, né? Tinha um espaço maior. E além dos CDs, tinha uma coisa muito interessante, que são os cartões de memória externos. Hoje já não tem, porque tudo isso é interno ali do aparelho, né? Mas antes esses cartões eram externos. Não sei se vocês eram dessa época, se já chegaram a manusear, né, algum videogame com esses cartões. Mas eu já... e a gente conecta, ele tinha entradazinha ali, né? E você conectava. Mas, meu amigo, se você perdesse aquele cartão, você perderia todas, né, as informações das fases dos jogos que você tinha avançado. Então, tinha essa questão de ter que ficar guardando esse cartão aí para não ter risco de perder, né? Mas já foi um avanço. Então, a gente sai do cartucho, a gente vai para o CD. E depois do CD, a gente vai para o Blu-ray, né? Que tinha uma capacidade de armazenamento ainda maior do que o CD. E olha aí os nossos videogames ganhando, né? Aí vocês acompanham na imagem, né? Ganhando esse formato, essa estrutura mais bonita que é o que nós temos acesso hoje, né? Então, os primeiros PlayStations à esquerda foram extremamente populares, né? Entre 1995 e 2006. Eles utilizavam CDs como mídias dos jogos e precisavam de cartões de memória externos para guardar a evolução do jogador. O PlayStation 2 à direita foi um console mais robusto que o seu antecessor, com um processador mais forte, o que possibilitava gráficos mais complexos nos jogos. Então, acredito, se eu não me engano, esse outro aqui é o PlayStation 1, né, esse branco. E aí do 2, olha só esse avanço que a gente tem. Já muda o formato, já se torna algo mais bonito, né? Nessa cor preta também. O controle basicamente se mantém o mesmo. No PlayStation 1, né? A gente observa que tem o espaço de encaixar o controle. Olha aí, observa a característica desse controle. Ainda era controle no fio, né? Hoje em dia, o controle só fica no fio quando precisa carregar, né? Quando descarrega. Caso contrário, é sem fiozinho lá no... Você não acomodado lá no sofá jogando tranquilinho. Na época não, a gente precisava conectar no videogame, tinha que ficar próximo, porque o cabo não é tão extenso assim, né? Não existiam esses cabos aí, a gente precisava ficar ali conectado. Hoje em dia, a tecnologia facilitou a vida aí dos jogadores muito, né? E aí também tinha entrada para colocar, então, os cartões de memória externos, como eu falei pra vocês, né? E aí, terminando lá a sua jogada, não sei qual o jogo que você tava, terminou uma missão, alguma coisa do tipo, você salvava aí aquela informação naquele cartucho, e quando for jogar novamente, você colocava. Ou cartucho não, cartão de memória externo, né? Então, a gente tem aí... e aí a gente já percebe nitidamente a mudança, né? Na estrutura desses videogames. Agora, lá na página 77... Os lançamentos seguintes agregaram a internet como ferramenta. Os consoles se aproximaram de computadores.
no sentido de precisarem de espaço interno para instalar os jogos e guardar progresso. O save, nome comum dos arquivos com as informações de progresso, também passaram a ser guardados na nuvem, reduzindo o risco de perda e substituindo os cartões de memória externa. Então, se a gente for parar para olhar, se você tem um PlayStation 3, né, se eu não me engano, 3 para cá, já não tem mais esses cartões de memória externos. Por quê? Tecnologia avançou, né, gente? Chegou e bateu na porta. Então, esses aparelhos avançaram. Então, a memória deles agora é interna, como de um celular. Não sei se vocês lembram, mas há anos atrás, a gente precisava de um cartão de memória no nosso celular, né? A gente tinha que colocar lá, porque normalmente o celular era 2 GB e precisava-se de comprar um cartão de memória para você poder guardar suas fotos, os seus arquivos. Hoje não. Hoje a gente já compra o celular que tem já uma memória interna muito boa, né? 32 GB, 64 e assim por diante, né? Então, a mesma coisa era com os videogames. Então, a gente precisava desses cartões de memória externos, assim como para os celulares. E aí, isso avançou, isso mudou. E hoje não precisa mais. O próprio aparelho, ele já tem a memória ali dele, né, interna. E aí, você já consegue. Agora, já nem se precisa mais de CD, porque você tem a opção de baixar os jogos, né? Você pode comprar o jogo e baixar ele ali. Então, você não precisa nem do CD. E, além disso, fica tudo salvo na nuvem, na memória interna, né, do seu aparelho. Beleza? Além disso, o que mais que mudou? A questão da internet, né, gente? Hoje, a gente consegue acessar a internet pelo nosso videogame, né? Por exemplo, a gente acessa a YouTube, dá para assistir Netflix, né? Então, houve com o surgimento da internet, esse avanço aí nos nossos videogames também. Então, as lojas virtuais foram incluídas, reduzindo a necessidade das mídias físicas, né, que eram CDs, que ainda são consumidas pelos jogadores. Isso barateou a produção, abrindo espaço para o desenvolvimento para desenvolvedores novos, né? Os jogos independentes, chamados de indies, passaram a ganhar espaço. Dessa forma, a indústria de games ampliou as suas possibilidades de entretenimento, criando um leque de jogos que agregasse a todos os públicos. Enquanto alguns consoles tinham jogos mais voltados para o individual, um player, como o PlayStation 3, outros apresentavam jogos mais intuitivos, que permitiam uma maior interatividade entre 2 ou mais jogadores, integrando todos os membros da família, como o Wii. Então, através desses avanços tecnológicos, acaba que o videogame ele se populariza um pouco mais, né? Então, hoje é muito comum, né? Você ter um videogame em casa. No início, isso não era comum, eram poucas as pessoas que tinham aqueles, né, videogames em casa. Hoje é algo que se tornou mais acessível porque se popularizou. Então, existem várias indústrias, né, dentro desse mercado. E aí a gente vê também as mudanças, né, dependendo do tipo de videogame. Então, a gente tem representado na imagem o PlayStation 3, né? Se eu não me engano, a gente tá no 4 ou no 5? Tô lembrada agora não, mas enfim, né? E o Xbox, né? Consolidaram a integração com os recursos oferecidos pela internet, lojas virtuais e possibilidade de jogar com amigos à distância. Olha que interessante. Então, gente, antes a gente tinha que ir numa loja física, comprar o CDzinho do nosso jogo. Hoje, a gente tem loja virtual, né? Então, no próprio videogame, você já consegue ter acesso aos jogos e comprar esses jogos tudo virtualzinho ali mesmo. E aí embaixo a gente tem o Wii, foi extremamente popular no mesmo período. Com a teca de jogos intuitivos, conseguiu integrar a família nos jogos. A principal forma de controle era por movimentos da mão, deixando mais acessível para quem não possui o hábito de jogar, né? Então, esse Wii, ele capta os movimentos. São jogos, por exemplo, vôlei, né? Deixa eu pensar, jogos com raquete, enfim. Esses jogos mais interativos você consegue jogar fazendo os movimentos, beleza? Página 78, já quase finalizando aqui. Hoje os consoles possuem uma alta capacidade, né, de processamento de dados, permitindo que jogos muito complexos em conteúdo e qualidade artística sejam desenvolvidos. Tal dificuldade encontra-se tanto na resolução dos desafios presentes em enredo, quanto na parte técnica dos jogadores. Muitos deles apresentam algumas ferramentas de jogabilidade, né? Jogos em 3D com visão de 360 graus, que exigem de seus usuários a união de múltiplas habilidades, com uma resposta mais ágil à ação em questão, associada a posicionamento de câmera, tornando essa experiência mais rica e envolvente. Observar como nesses anos a evolução tecnológica foi muito importante, depois de conhecer os consoles mais populares dos anos 1980 até o presente.
Os consoles começaram a processar mais informações, mudaram os suportes, as formas de armazenamento de informações, até chegarem à captura de movimento do jogador. Hoje, né, como eu falei, tem consoles, tem videogames que, né, dependendo do jogo, ele captura o seu movimento e reproduz esse movimento lá no boneco, né? Jogar vôlei, às vezes um jogo de dança, né? Esses aspectos sempre foram explorados pelos desenvolvedores. Com o passar do tempo, os jogos ganharam consistência e complexidade, tendo histórias mais longas, arte visual mais detalhada e músicas mais incorporadas. Hoje, games de celular podem apresentar todos esses elementos, e isso porque houve uma grande evolução tecnológica nesse sentido, né? Então aí a gente vê na imagem o PlayStation 4 e o Xbox One, que é os consoles mais populares da atualidade, né? Então, gente, se a gente for olhar as características do primeiro para este último, a gente vê que hoje, né, teve um avanço aí muito grande, né? Tem jogo que consegue captar o movimento da pessoa, os jogos são em 3D, então a imagem é diferente, né? A imagem gráfica do jogo é muito, muito, muito realística, então se aproxima muito da realidade, você se sente dentro daquele jogo, né? E tudo isso, obviamente, é para atrair mais pessoas para adquirir, né, o videogame, para comprar aquele jogo, certo? Meninos, então, entendido isso, um pouquinho dessa história, né, do videogame, vocês podem fazer uma releitura para, né, recapitular aí o que a gente viu. Vocês vão responder a atividade da página 79, tá bom? Vocês vão desenvolver ela mesmo de forma individual, aí na apostila. Caso não couber na apostila e você quer fazer no seu caderno, fique livre para fazer no caderno, tá bom? Lembrando que eu vou olhar essa atividade na próxima semana, tá? Então, após a explanação sobre o desenvolvimento dos consoles, converse com seus colegas sobre suas impressões desse assunto, explicitando quais as modificações dos primeiros suportes que mais chamaram sua atenção. Em seguida, faça um breve resumo sobre elas, sintetizando-as. Não vão conversar com o colega, vão fazer de forma individual, tá bom? Você e você aí mesmo. Então, ou vocês fazem aí na própria apostila esse resumo, ou vocês podem fazer no caderno de vocês. Então, basicamente, eu queria que vocês relessem lá, tá? A história, então, dos videogames, os primeiros modelos até o modelo que nós temos hoje. E aí, de tudo isso que vocês leram e entenderam, vocês vão anotar e fazer um breve resumo, colocando para vocês quais foram as modificações que mais chamaram a atenção de vocês. Por exemplo, posso colocar uma das modificações que mais me chamou a atenção é a questão da memória interna, né? Que hoje não precisa mais de se utilizar aquele cartão de memória externa. Então, isso foi um grande avanço, por quê? Aquele cartão a gente às vezes perdia, né? Ou podia estragar. Então, você perdia tudo que você já tinha feito naquele jogo. Então, para mim, isso foi um grande avanço. Para mim, também, um grande avanço foi a questão da introdução da internet dentro desses videogames, né? Então, hoje a gente tem acesso a uma loja virtual, a gente não precisa comprar mais CD físico. Se você quiser ter tudo virtual, você pode comprar todos os seus jogos e ter lá dentro do seu videogame tudo armazenado. Então, a tecnologia evoluiu tanto que o nosso videogame é quase que um celular, né? Praticamente. Então, assim, tem muitas funções aí muito importantes, tá? Então, vocês vão fazer esse breve resumo, tá bom, meninos? Que vai ser a atividade que eu vou deixar vocês agora desenvolvendo. Se não é tempo de terminar em sala, vai ficar para casa, para que na próxima aula vocês compartilhem as respostas de vocês. Deixa eu só olhar aqui, ver se tinha mais alguma coisa. É isso mesmo, desenvolver então agora essa atividade, tá? E aí na nossa semana que vem, na verdade, a gente vai se encontrar então pra gente discutir um pouquinho aí sobre o que vocês colocaram e para finalizarmos fazer as outras atividades para finalizar este capítulo, certo? Galera, no mais, vocês ficam agora fazendo essa atividade, tá? Nada de barulhinho aí na sala, vamos desenvolver aí a atividade que foi proposta para vocês e nós nos encontramos presencialmente na semana que vem, ok? Quero desejar para vocês uma ótima semana, uma semana abençoada na vida de cada um, tá bom? Deus guarde a vida de cada um de vocês aí. Um beijão, tchau, tchau e até a nossa próxima aula.